Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim contar para vocês sobre como foi o processo de desmame de Sara. Então, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho uma caçulinha, Sara está com 2 anos e 8 meses e eu finalmente consegui fazer o desmame de Sara. Então, Sara hoje ela não mama mais no peito, tá? Ela mamou aí até um mês atrás, tem um mês que a gente não tem mais amamentação por aqui, Sara não tá mais amamentando. Hoje eu considero que ela já tá assim adaptada ao desmame, mas eu vou contar um pouco desse processo para vocês. Bom, quando Sara completou 2 anos, eu comecei a fazer algumas tentativas de fazer o desmame dela, né? Eu considerava ali que 2 anos era uma idade boa, adequada para poder fazer o desmame dela. Porém, todas essas minhas tentativas foram frustradas, tá? Não funcionou. Então, quando ela completou 2 anos, eu tentei ficar assim durante o período do dia sem dar a mama para ela e dar a mama apenas no período da noite, né? Porque ela ainda dependia do peito para poder dormir. Mas não funcionou. Foi uma época assim que ela ficava chorando muito mesmo, tá, gente? Quando eu falo de choro, não é aquele chorinho que a criança dá e depois ela para, não. Sara, quando ela começa a chorar, ela chora muito alto, parece que tá acontecendo algo terrível com ela. E ela chora durante muito tempo, ela não é do tipo que começa a chorar e para logo. Então, não rolou nessa primeira tentativa porque eu não queria que fosse algo traumático para ela. Eu queria muito que os meus desmames todos que eu já fiz por aqui, porque quem me acompanha aqui sabe que eu tenho 3 filhos e os meus 3 filhos mamaram, graças a Deus. Mas eu queria muito que os meus desmames eles fossem menos traumáticos do que eles de fato foram, né? Eu acho que quanto mais tempo você leva para desmamar a criança, mais difícil fica, tá? Eu sempre tive essa ideia antes de ter os meus filhos, eu tinha essa ideia que iria amamentá-los e que eu iria amamentá-los até os 2 anos. O meu primeiro filho, Luan, ele mamou até 2 anos e meio. Também não foi um processo fácil de desmamar ele, mas eu consegui. Esté foi dos 3 a que menos mamou. Esté mamou até 1 ano e 3 meses. E eu acho que o processo dela foi o mais traumático porque eu fiquei internada, eu estava grávida de Sara e eu amamentava ela ainda. Eu pretendia continuar amamentando ela até o nascimento de Sara. Mas quando eu estava ali com 8 meses de gestação de Sara, eu tive uma infecção urinária grave, eu precisei ficar internada no hospital, fazendo uso de vários medicamentos e antibióticos. E esse tempo que eu fiquei internada no hospital, fazendo uso desses medicamentos, fez com que o meu leite secasse. E quando eu retornei para casa, depois de 10 dias, ela já não quis mais o peito e eu também já não tinha mais nada para poder oferecer para ela, porque o monte de medicação que eu tomei para curar essa infecção urinária secou meu leite. Então eu acho que o processo dela foi mais traumático porque num dia eu estava ali dando amamentação para ela e no outro eu não estava nem aqui para poder dar colo para ela, sabe? Então eu acho que foi o mais traumático. Já a Sara, a caçula, que é a que eu estou contando para vocês aqui, o desmame, ela é muito apegada a mim, tá? Muito apegada a mim, sempre ficou comigo, nunca ficou com outra pessoa. Eu achei que isso fosse melhorar um pouco agora nesse início de ano que ela começou a ir para a escola. E de fato a gente teve uma melhora em relação a isso. Esse foi um outro momento que eu achei que ela fosse desmamar, que foi quando ela introduziu na escola. A gente estabeleceu uma rotina aqui para Sara que funcionou muito bem, ela estudava no período da tarde, então no período da manhã a gente fazia eu fazia, né, algumas atividades com ela. Quando chegava ali umas 11h30, eu dava o almoço, dava o banho dela, arrumava ela para 1 hora ela tá na escola, e ela ficava na escola de 1 hora até 5 horas da tarde. Quando ela retornava, a gente já entrava pela rotina da noite, então foi um período 2 semanas que ela ficou na escola até ter a pausa das aulas por conta da pandemia. Então essas 2 semanas que ela ficou na escola foram 2 semanas que ela reduziu muito a amamentação. Nos primeiros dias da escola, ela sentiu bastante falta disso. Eu até comentei com vocês
quando eu fiz o vídeo contando sobre a adaptação escolar dela. Mas depois de alguns dias ela já tinha se adaptado à escola e ela estava largando mesmo o peito, sabe? Até quando ela estava em casa, quando ela estava junto comigo, ela já não solicitava tanto. Ela pedia só mesmo à noite, quando ela acordava na madrugada, porque ela ainda acorda de madrugada. Agora, mesmo agora, sem estar mamando, ela ainda acorda de madrugada. Então, só nesse acordar dela da madrugada que ela pedia o peito, nesse período que ela estava na escola. Mas veio a pandemia e a suspensão das aulas, e aí esse período que ela ficou em casa, ela voltou a ficar muito grudada comigo, voltou a solicitar o peito toda hora, enfim. E aí foi uma loucura e foi mais uma tentativa que não funcionou. Quando ela completou 2 anos e 7 meses, né, há um mês atrás, eu decidi que eu iria tirar a mama, né? Eu decidi primeiro comigo mesma para depois passar isso para ela. E isso é uma dica que eu dou para vocês aqui que estão me assistindo, provavelmente está buscando alguma orientação em relação ao desmame. Quando a gente fala de fazer o desmame, a gente sempre pensa muito no bebê, mas a gente dificilmente pensa na mãe, né? E o processo de desmame também é difícil pra gente, porque eu acredito que toda mãe que se propõe a amamentar seu filho até mais de 2 anos é porque ela gosta muito desse momento e porque esse momento é muito prazeroso para ela. Então, o rompimento desse momento é difícil tanto para a criança, para o bebê, quanto para a mãe. Então eu precisava primeiro me resolver comigo mesmo, para depois ter segurança para passar isso para ela. Então eu acordei um dia convicta de que eu não iria dar mama para ela e que eu iria ter toda a paciência do mundo possível para poder passar junto esse momento com ela. Esse processo de desmame é um período que você precisa ter muita paciência com a criança, mas muita mesmo, mais do que o que a gente já costuma ter, tá? Pelo menos da experiência que eu tive aqui em casa, tá, gente? Cada criança pode reagir de uma forma diferente, mas os meus filhos aqui em casa eu precisei ter muita paciência com eles nesse período de desmame. Então eu precisava me resolver, né? Me entender, compreender que essa etapa na vida dela já havia se encerrado, que ela não precisava mais do peito para sobreviver, que ela não precisava mais da amamentação, que ela precisava evoluir enquanto ser humano e nessa evolução dela como ser humano não cabia mais a amamentação. Isso é uma coisa que a gente até precisa entender mesmo como mãe, como pai, que os nossos filhos crescem, eles passam por etapas diferentes e em cada etapa que eles vão passando, eles vão deixando alguma coisa para trás, eles vão deixando de fazer coisas, de falar coisas, enfim, faz parte da evolução do ser humano. Então não cabia mais para Sara estar amamentando, né? Estar mamando principalmente na frequência com que ela vinha mamando. E aí um dia eu acordei e disse não. Primeiro, dias antes, eu trabalhei na minha mente, né? Como eu tô falando pra vocês. E eu, a partir desse dia, que eu não me lembro exatamente que dia foi, eu passei a não dar mais a mama pra ela. Então, toda vez que ela solicitava o meu peito, eu distraía ela com alguma outra coisa. Eu levava ela na varanda pra passear, eu levava ela na volta pra dar uma volta na rua. Eu distraía ela de alguma forma. Quantas vezes forem precisos para poder distraí-la, eu fazia. E toda vez que ela me solicitava, eu oferecia para ela uma outra coisa e explicava para ela. Eu conversei muito com Sara. Eu acho que a criança, quando tá dessa idade, ela já entende algumas coisas. Então eu conversei muito com ela, filha. Você tá crescendo, né? E o peito da mamãe não é mais para você. Ainda uso como exemplo Esté, né? Que ela tem a irmã dela como exemplo, que é maior do que ela e que não mama mais. Então ela não vê os irmãozinhos dela mamando, porque eles são grandes e ela tá ficando grandinha também, então ela não precisa mais mamar.
e que ela tinha que comer outras coisas para poder ficar forte, para poder ficar saudável, para poder brincar no parquinho, para poder ir para a praia, e comecei a citar coisas que ela gosta muito de fazer. Então eu trouxe a consciência dela de que ela não precisava mais do peito da mamãe para poder sobreviver, né? Sara era do tipo assim, caiu no chão, tomou um tombo, ela corria pro meu peito, né? O meu peito era ali o afago dela, o acalento dela. E eu posso acalentá-la de outras formas, sem ser dando o peito, né? Sem ser com a amamentação. Então eu conversei também muito com ela. Os 2 primeiros dias foram dias de muita paciência e de muita conversa. E para minha surpresa, ela não teve tantos episódios de choro, o que me fez entender que de fato aquele era o momento de fazer o desmame dela. Então ela chorava um pouco, mas eu conversava com ela e ela entendia, eu oferecia outras coisas. E Sara também, ela trocava muito o peito pelo alimento. No caso, ela trocava o alimento pelo peito. Então ela deixava de comer as coisas para poder mamar. Muitas vezes na hora do almoço ela comia até a metade do almoço, depois largava e vinha pedir o peito. Então desde que eu deixei de dar amamentação para ela, eu percebi que ela está se alimentando melhor, né? Ela já come a comidinha toda hora ela pede alguma coisa para comer, justamente porque agora não tem mais o peito para poder substituir essa alimentação que é a alimentação correta para ela nesse momento, é a alimentação sólida, né? Então, esse foi o meu processo de desmame aqui com Sara. Hoje, graças a Deus, a gente já passou por esse período difícil. Ela já tá desmamada, ela não pede o peito. Tem um momento ou outro, assim, muito raramente, que ela coloca a mão por dentro da minha blusa e faz assim, não, 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 não. Ela mesmo fala pra ela que não pode. E logo ela se distrai. Então hoje eu já não preciso mais ficar conversando com ela, lembrando pra ela que ela não precisa mais do peito. Ela já tem isso convicto na cabeça dela, na cabecinha dela. E esse foi o meu processo de desmame. Eu vim aqui compartilhar esse processo com vocês, porque eu sei que a gente aprende muito com a experiência do outro, principalmente na maternidade, né? Por isso que a gente busca tanto ouvir as experiências das outras mamães, porque acho que pode acabar ajudando um pouco quem tá aí do outro lado, tá? É difícil, mas é possível. Então eu encorajo você que tá aí passando por esse período também, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você saber quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.